há um risco para o Brasil, não para esta safra, mas para a próxima, que vai ser plantada entre setembro e outubro, e aí nós teremos, vamos dizer, 6, 8 meses para encontrar alternativas. A Rússia fornece 20% da demanda de fertilizantes no Brasil, que é a grande produtora de potássio. Mas o potássio também é encontrado em outras regiões, como é o caso, por exemplo, da país da África. Não é? Existe uma empresa estatal, produtora de potássio, a OCP, que até recentemente, e talvez ainda seja sócia de uma empresa brasileira de fertilizantes, que a Eringe conhece muito bem o mercado brasileiro e pode ser instada a aumentar o seu fornecimento. Você pode se valer, né, de fornecedores canadenses, ou seja, tem um bom tempo para buscar uma solução. Eu acho que, no mínimo, vai ter, como disse o presidente, vai ter aumento de preço. Agora, a ideia de que você possa usar as terras indígenas para a produção de potássio é uma ideia maluca. Né? Em primeiro lugar, porque isso significaria invadir terras protegidas pela Constituição. Provavelmente precisaria de emenda constitucional para isso. Tenho dúvida, mas alguma medida legislativa seria necessária. Em segundo lugar, é não entender como é que funciona o mercado. Mesmo que você tenha suprimento de potássio em terras indígenas, é preciso saber se os empresários que avaliam riscos, que sabem entender os mercados, vão para lá, né? Porque vai depender do custo de extração, do preço final do produto, do custo de transporte, de uma logística complexa. Portanto, não é como o presidente diz, já que tem potássio lá nas terras indígenas, vamos explorar. O presidente, como sempre, ele erra muito. Agora, ministro, é muito impressionante como um setor tão estratégico para o Brasil, como é o setor do agronegócio, tenha essa dependência de fertilizantes vindos do exterior. Né? Nós erramos aqui ao não prover uma produção própria nacional de fertilizantes, ou a relação custo-benefício justificava mesmo esta importação, e isso que está acontecendo agora era inevitável. Há algum erro gerencial administrativo nessa encrenca? Eu creio que não, Josias. O que o governo deixou foi as condições de mercado funcionarem. É mais barato importar fertilizantes da Rússia, da África e do Canadá do que produzir aqui. Essa ideia de que você pode se autobastar, ela foi muito presente no regime militar, né? Em que você colocava a segurança nacional acima de tudo, inclusive do bem-estar da população. Então, no mundo globalizado, em que os países são donos de seu destino, em que o mercado funciona, não tem por que produzir no país um produto que fica mais caro do que importar. Né? Claro que você não vai incluir nessa estratégia a hipótese de guerra, porque se incluir, aí o mundo fica muito mais complicado. Né? E uma das causas da prosperidade dos últimos 100 anos é um processo de globalização, em que as cadeias mundiais de comércio, por exemplo, que nasceram no final do século passado, baratearam as coisas, baratearam os produtos. Por exemplo, o iPhone podia custar o dobro se não fosse a cadeia de valor que começa lá na China, tem uma parte na Alemanha, outra parte na Coreia do Sul. Ou seja, um mundo integrado e livre mercado é um mundo mais próspero do que aquele que se autobasta. Autobastar-se é uma visão ultrapassada do Brasil, que funcionou durante um certo tempo, pelo menos até os anos 50, 60, e depois foi perdendo a sua lógica. Os países Então, que prosperaram... a saída adequada é mesmo buscar no Canadá, na África, onde houver fertilizante disponível, é isso? Isso mesmo. Até porque, José, isso leva muito tempo para fazer a pesquisa mineral, localizar o melhor local para implantar uma fábrica, saber se os empresários estão dispostos a ir para lá. Né? Então, eu acho que pode até pensar estrategicamente, de longo prazo, vamos ter alternativa. Muitos países estão fazendo isso por conta da rede, o problema da rede mundial de suprimento. Por exemplo, caso de medicamentos, verificou-se que há uma dependência muito grande da Índia, da China, por exemplo, no caso de vacinas, também uma dependência muito grande de suprimento de componentes vindo da Ásia. Então, muitos países estão pensando em rever a sua cadeia mundial de suprimento. Por exemplo, incluir mais o México do que a Ásia
né? Isso talvez seja até uma oportunidade para o Brasil, se o Brasil se endireitar, né? Reduzir as incertezas. Nessa alteração das redes, o Brasil pode ser um dos beneficiários, né? O Brasil está mais perto da Europa e dos Estados Unidos como supridor confiável de partes, peças e componentes do que da Ásia. Ô, E qual é o efeito final disso tudo? É mais o custo. Os produtos e serviços ficarão mais caros se uma remodelação da cadeia mundial de valor migrar a produção da Ásia, hoje que é mais barata, para as Américas e Europa, que é mais caro. Ô, ministro, qual é a sua previsão? Esse aumento de preços, ele deve acontecer daqui a quanto tempo, né? Qual deve ser esse aumento? Quais os principais alimentos? Aí falando para o público em geral que está nos acompanhando aqui, tem muita gente nos acompanhando agora. Quais devem ser os alimentos que vão sofrer esse reajuste logo, né? E que impacto isso deve ter na inflação? A gente que já vinha aí com uma preocupação da inflação brasileira, isso vai agravar o nosso cenário até o final desse ano e possivelmente para o ano que vem? Olha, como disseram a ministra e a professora Daniele, muito depende da duração do conflito. Quanto mais ele dura, maior a instabilidade, maior o custo. Por exemplo, uma demora na solução desse conflito pode levar o preço do petróleo para US$ 150 o barril. Ontem ele chegou perto de 115. Isso significa impacto muito forte e talvez imediato nos preços dos combustíveis. A Petrobras pode segurar isso durante algum tempo, tendo prejuízo, mas chega um ponto que não é possível. Por exemplo, o preço do petróleo em relação a janeiro aumentou mais de 20%. Portanto, já há uma defasagem que deveria ter sido transmitida aos preços pela Petrobras. Ela está esperando uma definição, provavelmente, do conflito, mas ela não pode esperar muito. Então, eu diria que o efeito vai ser quase imediato. No caso dos alimentos, já está acontecendo. Alguns produtos de consumo oriundos do campo já estão ficando mais caros, porque explodiu o preço do milho, o preço do trigo subiu muito, então daqui a pouco isso vai refletir no pãozinho, né? Porque o Brasil importa cerca da metade do trigo que consome, e uma parte disso vinha da Ucrânia. Tudo isso vai ter implicação. No caso do petróleo, a situação tende a se complicar por muito tempo, porque mesmo que a energia não tenha sido objeto, né, das sanções no SWIFT, nas transações financeiras, né, está havendo uma reação dos mercados para comprar o petróleo russo. Então, o russo está oferecendo petróleo com 15% de desconto e não está conseguindo vender. Isso vai reduzir a oferta. Menos oferta significa mais custo, preços mais altos. Né? Então, e depois isso vai ter outra consequência pelo lado financeiro, porque a volatilidade aumenta as incertezas. Daqui a pouco o Banco Central americano vai aumentar a taxa de juros, agora nesse mês de março, isso acrescenta uma pressão adicional sobre a taxa de câmbio no Brasil, e taxa de câmbio mais desvalorizada, por exemplo, o dólar voltar a 5,50, significa preços de produtos importados, inclusive alimentos, matérias-primas e petróleo e seus derivados, isso tudo vai impactar na inflação. E, finalmente, o impacto maior na inflação dificulta o trabalho do Banco Central, que sinaliza que tem condições de controlar a inflação com a taxa de juros mais ou menos onde todo mundo está esperando que chegue, 12,25, por aí afora, é a aposta mais frequente do mercado, 12,25% de taxa Selic. Provavelmente vai ter que ser 14, 15, isso significa menos crescimento. Em resumo, né, dependendo da duração, você vai ter impacto nos preços, portanto, na inflação, na taxa de juros, pelas incertezas, e no crescimento da economia. E aí tem um efeito político disso aí, porque isso dificulta o trabalho do presidente de se reeleger, né? Porque preço de gasolina, diesel e gás de cozinha afeta a popularidade do presidente ou do primeiro-ministro em qualquer país do mundo. A gente está vendo agora o Biden nos Estados Unidos tomando medidas para aproveitar os estoques estratégicos para minimizar o impacto para o consumidor americano do aumento dos preços do petróleo. Porque o consumidor mediano, ele não quer saber de crise, de greve, de guerra, ele quer saber que ele está desembolsando mais dinheiro para comprar, para abastecer o seu carro. Isso significa menos dinheiro para ir para o cinema, para viajar, para comprar uma roupa nova, para dar entrada e assim por diante.